Você sabe que eu consegui o meu marido utilizando as barras de Access? É isso mesmo, foi dessa forma. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo como é que isso tudo aconteceu. Eu sou a Cíntia do Empodera, sou facilitadora e instrutora de vários cursos de terapias quânticas como barras de Access, Theta Healing, sou também terapeuta e eu espero ser uma contribuição para você hoje. Bom, gente, vamos então falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo, né? Eu tive muitos relacionamentos muito ruins, né? Eu era uma pessoa que eu escolhia muito mal os meus parceiros, os relacionamentos não funcionavam, eles não iam pra frente. Eu sempre ficava muito triste, muito deprimida, porque eles duravam um tempo e logo em seguida eles acabavam, a coisa nunca evoluía muito bem, eu sempre ficava muito arrasada, muito deprimida. E isso me fazia muito mal, porque eu também colocava toda a minha expectativa no relacionamento, toda a minha expectativa de vida no relacionamento, né? Então, para mim, o principal era conseguir alguém para ter minha família, para conseguir o que eu queria, mesmo ao preço de eu não estar bem, mesmo ao preço de eu ficar mal no relacionamento, pagando o preço de ter uma pessoa não tão boa do meu lado. Então, essa era a situação que eu vivia, né? Mas aí, o que eu percebi? Eu falei, olha, chegou uma hora que eu fiquei tão cansada disso, fiquei tão cansada, que eu falei assim, nossa, não quero mais ter relacionamento. Não quero mais ter ninguém na minha vida. Deixa pra lá. Vou cuidar de mim. Foi isso que eu resolvi. E aí, eu comecei a me tratar. Comecei a fazer várias sessões de barras de Access, E aí, eu comecei a me sentir muito bem. Eu comecei a ficar muito, muito bem. E aí eu comecei a ter vontade novamente de me relacionar, já que eu estava me sentindo tão bem. E aí eu comecei a ficar novamente na pergunta. Falei, o que é preciso, universo, para eu conseguir atrair o relacionamento que eu quero para mim? O que é preciso, universo? Quem eu preciso ser para ter do meu lado a pessoa que eu quero na minha vida? E aí foi exatamente o que aconteceu. Um belo dia eu estava no Facebook fazendo minhas postagens e uma pessoa me chama e era o meu marido. Ele me chamou do nada e a gente começou a conversar e a gente se encontrou. Quando a gente se encontrou, ele me contou por que ele tinha me procurado. Ele tinha me procurado porque antes de mim ele tinha tido uma namorada. E essa namorada, todas as vezes que eles brigavam, ela virava para ele e falava, você tinha que namorar com a Cíntia e não comigo. Ela era uma pessoa que ela foi minha nutricionista, eu comprava várias comidas congeladas com ela para ter em casa. E ela gostava muito de mim, a gente não tinha muito contato, mas a gente se dava muito bem. E ela sempre falava isso, ela tinha uma admiração por mim que eu nem sabia. E todas as vezes que eles brigavam, ela falava isso, o que no mínimo é estranho, né? Então, ele ficou com isso na cabeça, ela chegou a mostrar para ele meu Facebook, quem eu era, como eu era fisicamente. Até que um belo dia eles terminaram, e aí aconteceu uma tragédia na vida dela, né? Depois que eles terminaram, ela ficou muito doente, ela teve um câncer muito agressivo e ela veio a falecer. Depois que ela veio a falecer, passou-se mais um tempo, ele lembrou disso que ela falava e ele veio conversar comigo. E a gente começou a sair, se encontrar, a gente começou a ficar mais próximos e tal. Depois a gente começou a namorar e hoje a gente é casado. E parece, né, que ela, na verdade, ela intuiu que a gente iria ficar bem, que a gente ia ficar juntos. Então, gente, quem podia imaginar que eu teria um casamento dessa forma, né? Então, mas o que aconteceu? Primeiro, eu me cuidei. Segundo, relacionamento não era mais a prioridade na minha vida. A minha prioridade era eu mesma. Eu falei comigo mesma, eu quero ficar bem, eu quero me sentir bem. E eu realmente estava muito bem. Eu estava fazendo os meus cursos de terapeuta, eu estava me formando, eu estava feliz. E a primeira coisa para você atrair qualquer coisa na sua vida é estar feliz, estar alegre.
Depois disso, aí sim comecei a despertar, depois de eu estar realmente me sentindo muito bem. Eu comecei sim a ter vontade de ter uma pessoa na minha vida e comecei a jogar isso para o universo. Comecei a jogar essas questões, que é outra coisa que a gente também aprende, né, no curso de Access, e também é uma das coisas que eu falei no meu vídeo anterior, aqui nesse canal, né? Então eu juntei as barras de Access que eu estava me tratando para ficar muito bem e comecei a usar essa ferramenta de ficar na pergunta e perguntar para o universo como é que eu iria conseguir isso para minha vida. E do nada apareceu o meu marido, o Wendel, que a gente está junto já há 3 anos e estamos muito felizes. Então é o seguinte, gente. Primeiro, fique bem com você mesma. Primeiro, se cuide. Primeiro, olhe para você. Traga essa alegria de novo para a sua vida. A alegria é uma energia de expansão. E o relacionamento também é uma energia de expansão, né? A riqueza, a abundância, a prosperidade são energias de expansão. Então você começa a vibrar nessa mesma energia. E depois começa a conversar com o universo para ele trazer isso para você. Se abra para as possibilidades. Né? E olha como aconteceu comigo, de uma forma completamente inesperada. Eu não falei para o universo, olha universo, eu quero um marido, mas eu quero que seja um homem assim, assim, assado. Não, eu joguei para ele e ele me trouxe a melhor opção para mim. Então essa é a sugestão que eu dou para vocês. Se abram, perguntem e vejam qual é a melhor opção para vocês e recebam a melhor opção. Eu espero ter sido uma contribuição para você hoje. Se você gostou, dá um joinha. Se inscreve no meu canal, coloca sugestão, perguntas, conversem comigo que eu estou completamente à disposição de vocês. Um beijo grande, beijo da Ruiva.